Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, na Espanha, na Suíça, na França, na Austrália e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Devido ao contexto de isolamento social e preservando a nossa saúde e também a dos nossos entrevistados, este episódio é gravado à distância, cada um na sua casa. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres. E o nosso convidado de hoje é o Bruno Branquinho, psiquiatra e psicanalista do Hospital das Clínicas da USP, colunista da Carta Capital sobre saúde LGBT e psiquiatra voluntário da ONG Casa 1. Bruno, obrigado por ter aceito o nosso convite para esse papo sobre um tema tão necessário. Obrigado, gente, pelo convite. João, Ricardo, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é um tema super necessário mesmo e eu adoro o podcast de vocês, estou muito honrado de participar. Incrível. Opa, bem-vindo. Bem-vindo. Pra gente começar, Bruno, conta pra gente e pros nossos ouvintes também um pouquinho como que iniciou a sua trajetória no tema especificamente de saúde mental. Bom, gente, em saúde mental eu me formei, né, em medicina na USP. Eu sou o segundo médico da minha família, minha irmã é a primeira e eu meio que fui seguindo os passos dela, né, e durante a faculdade, eu sempre gostei, né, enfim, desse tema e tudo mais, mas na verdade não era a minha primeira opção. Eu sempre gostei mais de clínica médica, na verdade, gostava de fazer diagnóstico, de tratar as doenças clínicas e tudo mais. Só que na faculdade a gente tem os 2 últimos anos, que são os anos mais de prática, né, que a gente fica no hospital mesmo, que a gente chama de internato. São os momentos em que a gente tem a vivência prática do que é ser um médico em cada especialidade e tudo mais. E eu fui passando nos estágios e a clínica médica, que era um assunto teórico que eu tinha muito interesse, na prática eu não gostava tanto, justamente por essa coisa de você não ter tanto tempo, de ser muito rápido, você fazer um diagnóstico e não importar tanto o paciente, né? Assim, não ser uma coisa tão de você precisar conversar, entender quem era aquela pessoa e tudo mais. E quando eu passei no estágio da psiquiatria, que é a minha formação de residência, né? Eu adorei, porque diferente das outras especialidades médicas, quanto mais tempo você passasse, melhor, porque você ia saber mais coisa do paciente, ia saber as coisas que faziam diferença para esse tratamento, né? E daí, chegando no final da faculdade, você normalmente vai fazer uma especialização, que a gente chama de residência, né? Na medicina, e eu escolhi ir por essa área de psiquiatria e saúde mental. E esse recorte com diversidade, como que foi? É a minha pergunta, é isso que eu ia complementar, João. Você é LGBT, Bruno. O fato de ser uma pessoa LGBT, você acha que acabou direcionando o teu olhar para esse recorte de diversidade? Com certeza. Eu brinco com as pessoas que eu falo que às vezes, né, quando eu converso, às vezes você pega alguém que é preconceituoso ou que tem algumas posições diferentes da minha, né, ou da nossa, no caso, e as pessoas falam, isso aí não tem jeito. Eu falo, olha, tem que ter porque eu já fui assim, né? Antes de me assumir homossexual, eu lembro de ser assim bem preconceituoso, inclusive homofóbico, e de ter posições de votar em políticos de direita, assim, eu era assim. Olha esse passado! Revelações. E, enfim, né, acho que hoje em dia, olhando, tinha uma grande negação da minha parte, né, e eu acho que depois que eu me assumi homossexual, enfim, tive todas as minhas experiências, fui conviver mais com minorias e, enfim, não só LGBT, mas enfim, né, outros tipos de minorias que eu fui abrindo a minha cabeça e o interesse por essa área foi uma coisa um pouco pessoal, né, por eu ser LGBT e também por notar que muitos amigos vinham falar que tinham tido experiências ruins no tratamento dos profissionais de saúde por causa que era LGBT, ou muitos LGBTs que vinham pra mim falar que tinham vergonha de ir no médico porque não se sentiam à vontade, ou mesmo iam nos médicos, mas não revelavam sua orientação sexual ou qualquer preferência sexual por conta disso. Então, acho que
vendo também exemplos de outras pessoas, inclusive do Ricardo, que eu já conheço há algum tempo, que trabalha com essa área, né? Acabou me direcionando para isso. Que legal, a gente vai se influenciando mutuamente, né? Bacana. Bruno, falamos Sim. aí um pouco de LGBT, mas o fato é que desde o final do mês de maio, pelo menos, a pauta racial tem estado numa evidência bastante significativa, né? E a gente tem feito debate sobre racismo, sobre lutas antirracistas e sobre como podemos juntos construir uma sociedade melhor. Um levantamento do Ministério da Saúde e da UNB, que é a Universidade de Brasília, que foi divulgado em 2019, no ano passado, aponta que a cada 10 jovens que se suicidam no Brasil, 6 são negros. Entre 2012 e 2016, esse é o intervalo da pesquisa, a taxa de pessoas brancas entre 10 e 29 anos que tirou a própria vida permaneceu a mesma. Ela não mudou. Já entre adolescentes e jovens negros, mais uma vez, entre 10 e 29 anos, ela subiu. Então, quando a gente olha um percentual de mortes em 100 mil pessoas, ela subiu de 4,88 para 5,88, no intervalo de relativamente 4 anos, o que é algo curto, né? Qual é o impacto do racismo que a gente pode observar na saúde mental da população negra? Acho que o Brasil tem esse impacto super importante, né? Porque a nossa população, na maior parte, em sua maioria, é negra ou parda, né? E as pessoas insistem em ignorar esse fato, né? Enfim, ignorar o fato de que o racismo existe no Brasil. Assim, é mais e mais gente falando que não existe, isso é coisa do passado. E não, a gente sabe que não é e que existe muito nessa sociedade. Quanto ao impacto na saúde mental, aí a gente vai ter diversas coisas que vão impactar na saúde mental. Primeiro, né, o simples fato de uma pessoa ser negra e sofrer com a discriminação, o estigma e as experiências de vitimização que ela sofre impacta na saúde mental desse indivíduo. Então, como? Por exemplo, né, tem um modelo que foi criado, na verdade, na década de 90 por um cientista que chama Meyer, que fala do modelo de estresse de minoria. O que ele vai dizer, bem resumidamente? Que essas experiências, tanto de violências, né, ou agressões, ou ataques, esse próprio sentimento interno de inadequação, seja porque você é gay, porque você é negro, enfim, porque você é parte de uma minoria, e essa expectativa de que a sociedade vai te desrespeitar, ou vai te atacar, ou que você não vai ter os mesmos direitos que as outras pessoas, isso, de uma forma crônica, vai aumentar o risco dessas pessoas de terem problemas de saúde mental, né, diversos. E de problemas de saúde físico também, mas aqui a gente está falando de problemas de saúde mental aqui. Então, um negro que passa a vida, né, não sendo bem aceito nos lugares, com segurança seguindo no shopping porque achando que ele pode roubar alguma coisa, ou não recebendo o mesmo acesso à educação, a emprego, a oportunidades, enfim, sendo vítimas de mais agressões, mais violência e tudo mais, isso, ao longo dos anos, vai tendo um impacto na saúde mental desse indivíduo que é um absurdo. É claro, né, que essa pessoa vai ter mais problemas de saúde mental, porque ela foi vítima desse estresse por ser uma minoria, né, no caso do negro, do racismo, ao longo da vida, né? Então, é o que a gente fala, assim, né? Por exemplo, às vezes a pessoa fica até, né, hipervigilante, tipo, às vezes ela entra no shopping, o segurança pode nem estar seguindo ela, mas ela já está de olho para ver o que vai acontecer. Ela guarda. Eu estava vendo esses dias um vídeo de uma pessoa falando que ela guardava, por ser negra, ela guardava todas as notas de coisas que ela comprava. Porque quando ela ia no shopping, se alguém viesse falar que ela tinha roubado, ela tinha a nota para mostrar. Isso é um tipo de pensamento que não acontece para uma pessoa branca, de uma forma geral, né? Porque a gente não está acostumado com esse tipo de violência, esse tipo de agressão. Então isso, ao longo do tempo, de uma forma crônica, aumenta em muito o estresse mental dessa pessoa e a chance de ela desenvolver um transtorno mental.
Você sabe que a gente teve a oportunidade de, em um dos episódios passados aqui, conversar com a Adriana Barbosa, que é a idealizadora da Feira Preta, e foi um episódio bastante interessante sobre empreendedorismo negro. Esse era o tópico, mas é claro, a gente falou sobre racismo também. E tem um ponto que ela trouxe para nós e que é relevante para o que você está discutindo, que é a própria contestação que vem da sociedade em relação àquela opressão. Quer dizer, não basta sofrer o racismo e ser vítima dessas situações todas que você mencionou, uma parcela significativa da sociedade ainda duvida daquela opressão. Vai relativizar, vai dizer que é mimimi, que não é assim, que é exagero. Isso acaba sendo um fator de ansiedade adicional, não? Com certeza, com certeza. Inclusive, é engraçado você ter falado isso, porque nessa semana eu tô tendo um caso aqui no meu WhatsApp. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que não são todos meus amigos, mas tenho amigos também, mas que é um grupo de um determinado local que eu frequento. E eles tiveram um episódio de racismo internacional, enfim, tudo mais. A gente começou a discutir no grupo. E, enfim, de uma forma geral, as mulheres e os gays se posicionaram contra o racismo, veementemente, do tipo falando, olha, isso é racismo, a gente tem que combater e tudo mais. E muitos homens héteros vieram relativizar o caso, né? Enfim, homens héteros e brancos, né? Claro. Relativizar o caso e tudo mais tal. Então, assim, essa questão do racismo, ou de, enfim, na verdade, preconceito contra as minorias, é uma coisa que é muito difícil para quem está numa posição privilegiada, às vezes, inclusive, de perceber mesmo, né? E eu digo isso, assim, bem tranquilamente, porque é como eu te disse, eu já fui dessas pessoas. Eu sou homem, eu sou branco, eu sou médico, eu estava numa posição né, eu nunca fui pobre, eu sempre fui classe média, mas enfim, né, estudei em escola particular e tudo mais. Então, enquanto eu não virei, né, bem entre aspas, gays, enquanto eu não me assumi, eu estava numa posição em que era muito difícil de eu perceber o meu privilégio e como as minorias sofriam. Então, eu falo isso de uma posição muito confortável, porque eu tenho muito claro para mim que eu já fui assim. Que eu já fui uma pessoa que relativizava muita coisa por não entender todos os meus privilégios. E eu acho que a sociedade, tanto brasileira como mundial, parte dessa posição também, né? De não reconhecer os seus privilégios e muitas vezes relativizar esses casos de agressão e de racismo que acontecem à torta e à direito. E é interessante a gente estar discutindo isso, porque quando tem essa negação do racismo estrutural, isso culmina na negação do racismo individual. Eu achei muito humano e muito humilde da parte do Bruno de assumir os seus próprios vieses no começo da conversa, porque é assim que a gente começa a mudar o cenário do nosso país e do mundo também. Quando a gente acha que o racismo é uma coisa lá fora, no universo distante, que não diz respeito a mim, eu não faço a minha parte na mudança dos meus próprios vieses para eu construir essa sociedade melhor, essa sociedade mais inclusiva e livre de preconceito e discriminação. Uma coisa importante é que todos nós, absolutamente todos nós, temos vieses. E a partir do momento que você assume de uma maneira corajosa, como o Bruno fez, eu tenho esse viés. Esse é o primeiro passo e mais importante na luta contra todo tipo de preconceito e discriminação. Bruno, quando damos um passo à frente e olhamos de maneira interseccional, a gente se depara com outro cenário, que é o do recorte da população negra e da população LGBTI+. Uma mulher trans negra, por exemplo, tende a sofrer mais preconceito e violência que um homem gay branco. De modo geral, a população trans tende a ser ainda mais impactada pelo preconceito e pela discriminação. Na sua opinião, quais são as estratégias e ações possíveis que podem contribuir para uma melhoria na qualidade de vida das pessoas trans? Bom, eu acho que isso é super importante, né? Porque é uma coisa que eu vira e mexe discuto dentro da comunidade LGBT, né? Que às vezes a gente fala, mas é a saúde mental da população LGBT+, né? QIA+, enfim. Que não é a mesma coisa. A saúde mental da população G, da população L, da população B, da população C são coisas diferentes, porque elas sofrem com coisas diferentes. Apesar de terem muitas coisas parecidas, né? Enfim, você pegar, como você disse, um homem gay branco classe média é muito diferente de você falar de uma mulher trans periférica, né? Enfim. Então,
Primeiro de tudo, eu acho que essa informação, não só pro mundo, mas dentro da comunidade LGBT, é super importante. Porque isso faz com que a gente use o nosso lugar de privilégio para também auxiliar e tomar atitudes em direção a essa população mais que sofre mais com esses preconceitos, com essas discriminações. Agora, ações é complicado. Assim, eu não consigo pensar agora em ações na prática, mas eu acho que de uma forma geral, acho que, como eu disse, eu acho que a gente tem que usar dos nossos privilégios que a gente tem em direção a isso, né? Então, e ceder, eu acho que ultimamente isso tem acontecido com essa pauta antirracista que tem surgido por causa do Floyd, né? Mas eu acho que a gente pode usar isso para a comunidade LGBT e para a comunidade negra, que é ceder os nossos espaços de fala e de ocupação, né? Para essas pessoas, né? Enfim, então, bom, se eu tenho uma coluna de saúde LGBT na Carta Capital, eu posso oferecer esse espaço ou incluir nesse espaço alguém que seja trans e periférico, por exemplo. Né? Se eu tenho um Instagram que tem, sei lá, X mil seguidores e tem gente que me ouve e que leva a sério o que eu falo, eu posso dar esse espaço para essas pessoas, né? Enfim. Além, é claro, de ações afirmativas de inclusão, enfim, como a gente vê várias de, né, transempregos, projetos que de fato incluam essas pessoas na sociedade, né? Porque, de uma certa forma, essas pessoas não são exclusas, né? Elas são muito inclusas, né? Elas são muito marginalizadas. Então, qualquer projeto ou qualquer atitude que possa, de fato, incluir essas pessoas como indivíduos, né? Não só como um voto, né? Enfim, porque na hora da eleição muita gente fala muita coisa, mas que sejam incluídas essas pessoas como seres, né, pensantes, seres desejantes, seres que são mais do que uma estatística, né? Que são gente, né? E que merece todo o acesso à educação, saúde, oportunidade, emprego. Bruno, você falou algumas vezes aqui sobre privilégio, e aí eu acho que num exercício didático nosso, de contextualizar para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, do que a gente está falando, privilégio é aquele conjunto de vantagens que a gente tem na vida, mas que não necessariamente a gente pediu para ter. Num país como o nosso, o fato de nascer numa família de classe média, o fato de nascer como uma pessoa branca, e mesmo o fato de nascer sem deficiência, ou como heterossexual, cisgênero, já nos coloca num lugar de vantagem em relação a outras pessoas. O interessante é pensar que privilégio não é sobre culpa. Privilégio é sobre responsabilidades. Eu não pedi para estar aqui nesse lugar, mas uma vez que estou, o que eu posso fazer com ele? E você traz isso de maneira bastante genuína na tua fala, né? Você é médico, se dizer médico no Brasil já é quase que automaticamente falar de um lugar de privilégio, porque a medicina ainda é, sem sombra de dúvida, a profissão mais elitizada de todas, né? Mas você traz também que você vem da classe média, é um cara branco, mas que tem procurado encontrar maneiras de ajudar outras pessoas e inclusive dando um pouco da voz e do espaço que você tem nessa discussão. Quando a gente pensa exclusivamente na população LGBT, Bruno, tem uma constante na vida de vários e várias de nós, que é o preconceito, é o se manter num estado de alerta, de cautela, algo que começa ainda muito cedo. Provavelmente a história que eu vou contar se repete na história do João, se repete na sua trajetória e na de tantas pessoas que nos escutam. A gente, desde muito jovem, já vai se vigiando ali, né? A gente já vai tentando se moldar. Eu não posso desmunhecar muito, eu não posso andar desse jeito, se eu fizer isso vão me chamar daquilo. E a gente começa a ficar num estado de alerta constante. Essa é a minha primeira pergunta. Esse estado de alerta, ele vai ter consequências na nossa psique, a exemplo do que você falou na questão racial. A segunda pergunta é: a gente está vivendo um momento de pandemia. Muitas pessoas, LGBTs inclusive, se viram na obrigação de estar em casa. E algumas até na obrigação de voltar para casa. Muitas pessoas, por exemplo, aqui de São Paulo, perderam emprego.
E aí tiveram que voltar para casa de suas famílias no interior, em outros estados. E a casa não é necessariamente o ambiente mais seguro para que essas pessoas vivenciem ali a sua identidade como uma pessoa lésbica, gay, trans, bissexual, entre outras, né? O afastamento social, ele tem consequências, né, sobre a saúde mental das pessoas. Como é que você tem visto isso e como é que a gente, que está numa posição de maior privilégio, pode acolher essas pessoas? Bom, eu acho que vou responder uma por vez, mas elas meio se conectam. Perfeito. Bom, essa questão, né, de desde sempre é de fato, né? Eu conheço poucos LGBTs que não passaram por isso, né? Enfim, na sua história de ir se entendendo com a sua sexualidade, com a sua identidade de gênero, enfim, e de repente perceber que, bom, isso não é tão bem aceito, seja na escola, seja na família, seja no grupinho de amigos, enfim, e eles vão tomando medidas em relação a isso, né? Porque ou você desmunheca e é todo dia chamado de viadinho, de não sei o que no colégio, ou o pai fala, vira homem, meu filho, não sei o que, ou você não desmunheca, mas fica o tempo todo se vigiando nesse alerta, nessa hipervigilância de, bom, não posso demonstrar quem eu sou. E isso tem um custo psíquico, é inevitável, né? Enfim, anos disso, em algum momento vai ter um preço. E é isso também o que a gente chama de estresse de minoria, porque quando você é hétero, você nunca vai passar por essa situação, né? Enfim, quando você é cis, você nunca vai passar pela situação de um trans que desde pequeno não se sente confortável, né? No gênero que lhe foi designado ao nascimento, né? Então, a resposta para a pergunta é sim, isso tem consequência psíquica na população LGBT, assim como tem com a população negra. E quando a gente vai falar na segunda pergunta, né, nessa questão da pandemia, é isso, né? Pensando em saúde mental da população LGBT, a gente tem algumas coisas que são fatores de risco, digamos, né, para que essas pessoas tenham uma saúde mental um pouco pior, ou que tenham mais chance de desenvolver depressão, ansiedade, transtorno de uso de substância, e tem alguns fatores que a gente chama de fatores de resiliência, que seriam como se fossem protetores, assim, né? Se você tem isso, você tem menos chance de sofrer com algum transtorno mental. Entre os fatores protetores, tem dois aí que eu acho que encaixam nessa pergunta que você me fez, que é, aceitação familiar, ou seja, se a sua família te aceita como na sua condição LGBT, você tem menos chance de ter problemas na sua saúde mental do que se a sua família não te aceita. E um outro fator de protetor é você ter o apoio do seu grupo minoritário. Então, para a população LGBT, se você tem um grupo LGBT com quem você se sente à vontade, com quem você desenvolve atividades, com quem você tem contato, isso te protege em termos de saúde mental. Pensando na pandemia, né, o nosso contato, claro, pessoal, né, pessoalmente, para quem está respeitando o isolamento e tudo mais, ficou restrito. E a gente teve que ficar mais em casa, e nos casos dos jovens LGBT, principalmente, né, que moram com a família e tudo mais, isso tanto tira esse contato com o grupo, como põe, ou pelo menos diminui, né? As pessoas estão fazendo videochamadas, estão conversando, mas não é a mesma coisa, né? Exatamente. Pode até compensar um pouco, mas não é exatamente a mesma coisa. E essas pessoas estão passando mais tempo em casa, e para quem é jovem, para quem mora com a família, portanto, mais em contato com essa família. Então, para uma pessoa que não tem esse apoio familiar e que, né, se beneficia desse contato com o grupo minoritário, né, com o grupo que ele tem fora, esse apoio social, pode ter uma piora muito importante da saúde mental, né, porque você tá tanto sem o seu apoio, né, sem o seu coleguismo, sua amizade, né, que te ajuda ali porque se identifica com você e você tem experiências afins, como você ainda pode estar sofrendo mais violência num contexto de uma família em que não te aceita, ou que não te respeita, ou que pode ser inclusive violenta fisicamente com você, ou verbalmente. Então, é claro que vai depender do contexto, mas tem famílias que aceitam, tem famílias que são super amorosas, né? Enfim, eu acho que, claro, depende do contexto em que você vive. Mas isso pode sim ser um problema, né?
se você tiver numa família que não te aceita e com essa perda de vínculo ou de contato com essas pessoas que te ajudam, né, desse grupo. Como amigos, vale a gente se manter vigilantes, então, né, em relação à saúde mental daqueles e daquelas que estão próximos de nós e que a gente sabe que não necessariamente estão em ambientes acolhedores, né? Com certeza. Isso é um fator de proteção super importante. Então, assim, né? É isso, se você tem uma proximidade com uma pessoa que você sabe que está num ambiente mais violento, num ambiente que ela não é aceita e tudo mais, esse vínculo com você, essa ajuda, esse contato, né, essa conversa, esse apoio, enfim, pode ser super importante para preservar um pouco da saúde mental dessa pessoa, porque é isso, né, é uma violência que ela está exposta de uma forma intensificada, porque ela não tem muito para onde correr, né, enfim, ela está exposta muito a esse contexto familiar complicado. Bruno, eu estava pensando aqui no que você falou sobre a pandemia. Além de tudo que foi colocado, as empresas adotaram o regime de home office para se adaptarem a essa nova realidade. O fato é que nessa mudança repentina, algumas pessoas podem ficar ainda mais propensas ao burnout, que é aquele esgotamento físico e mental. Como que você acha que tanto as empresas podem colaborar para evitar essa situação, chegar nesse nível extremo, como, de maneira individual, as próprias pessoas, o que elas podem fazer para não deixar chegar nesse ponto? Bom, eu acho que assim, né, isso, eu brinco, né, porque as pessoas falam, nossa, mas, Bruno, como é que tá a pandemia? Tá todo mundo pior, né? Não é todo mundo que tá pior. É uma situação que, de fato, né, a princípio, é bastante ansiogênica, é bastante, enfim, é muita incerteza, muito medo, né, tem a questão da saúde, você fica preocupado com a sua família e tudo mais. Então, assim, de uma forma geral, sim, as pessoas estão mais ansiosas, estão piores. Piores assim, né, mais preocupadas, mas isso é um pouco individual. Eu sempre falo que as pessoas, cada um é cada um, né? Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que estão ótimos na pandemia. Eu tenho um exemplo de um paciente, que obviamente eu não vou falar sobre ele, o nome, nada disso, mas eu vou dar um exemplo porque ele é um cara que é muito preocupado em perder as coisas, aquele FOMO, sabe? Fear of Missing Out. Então ele chegava em casa, ele queria descansar, só que ele ficava em casa, inclusive, porque ele não queria sair, mas ele ficava preocupado que as pessoas estão fazendo coisas, não sei o que lá. E daí esse contexto da pandemia, pra ele foi ótimo, porque ele sabe que todo mundo tá em casa, então ele não se incomoda mais, ele fica bem. Não é só ele que tá perdendo. Exatamente. São os taurinos todos, viu, que estão nessa situação. Então, assim, eu tô dando esse exemplo só pra, assim, a gente entender que eu vou falar aqui num geral, mas cada caso é um caso, e eu gosto muito de pontuar essa singularidade. Pensando no burnout, as pessoas que ficam em casa, né, enfim, eu acho que primeiro a gente tem que pensar no burnout como uma entidade que tem alguns fatores que contribuem para ele. Então a gente sabe, por exemplo, que burnout normalmente tem maior risco quando não há uma boa relação entre a empresa, os empregadores e os empregados, né, os funcionários, quando o funcionário não é valorizado, quando tem assédio, em profissões que têm contato com o público, que tem mais estresse, em que o funcionário não é valorizado, em que o funcionário trabalha muitas horas, né, horas a mais e tudo mais, tal. Então, a primeira coisa que, né, seria importante é que todas essas regras fossem estabelecidas, né? Enfim, bom, que o funcionário que o empregador trate com respeito, que tenha horários delimitados, que não haja assédio, que haja o descanso necessário e tudo mais. Mas é isso, em casa, às vezes o que eu tenho visto, pelo menos, é que as empresas, por estarem liberando os funcionários para estarem de home office, como se isso fosse um super privilégio, assim, uma bonificação, assim, e é mesmo, né, tem muitas que não estão, mas assim, como se fosse para compensar que elas estão liberando para o home office, elas exigem mais dos funcionários. Então, bom, já que você vai ficar aí, você não está perdendo com deslocamento, você vai trabalhar um pouco a mais, ou está passando mais conteúdo para eles fazerem, né, tudo mais, e a pessoa pode acabar, sim, se estafando, né, porque também a quantidade de trabalho influencia nisso, né, enfim, e a pessoa por estar em casa também às vezes pode não controlar direito esse horário, não sei o que, e pode ficar, sim, mais estafada e desenvolver um burnout. Primeiro, eu acho que, assim, essas regras têm que estar muito claras, né? Enfim, quanto ela vai trabalhar,
enfim, o horário, né? Começou às 8, terminou às 18, é isso, não evitar ficar mais. E outras medidas que, na verdade, são gerais de saúde mental, né? Que são cuidados, né? Eu acho que as pessoas tendem muito a falar de coisas específicas, né? Então, para ansiedade é yoga, para não sei o que, exercício físico, não sei o que e tudo mais. Eu concordo, essas coisas ajudam mesmo. Mas eu gosto de falar que, assim, pra saúde mental, pra mim, o que me importa é que você cuide de você. Como você vai cuidar é uma coisa sua. Então, assim, terapia é um cuidado? É um cuidado. Yoga, exercício físico é um cuidado? É um cuidado. Mas você tem diversos jeitos de cuidar de você. Seja você dormindo bem, seja você fazendo coisas que você gosta, sendo você conversando com seus amigos. Então, o que eu acho importante, principalmente nesse contexto de pandemia, que a gente não tem uma rotina, enfim, a gente não vê naturalmente os nossos amigos, os nossos conhecidos e tudo mais, é que você reserve um tempo para você pensar nos cuidados que você está fazendo com você mesmo. E aí, quais cuidados vão ser? Cada um sabe como que é melhor para se cuidar, né? Mas tem essas coisas mais gerais que a gente recomenda, né? Terapia, exercício físico, essas coisas de relaxamento e tudo mais, mas pode ser um hobby, pode ser um curso, pode ser você ficar quieto, porque também tem aquela coisa muito, eu vou aproveitar a quarentena e eu vou fazer um curso, eu vou fazer yoga, eu vou me formar na faculdade, eu vou fazer não sei o quê. E assim, às vezes um cuidado com você é você sentar no sofá e assistir uma besteira, sabe? É entender qual que é o seu sofrimento, por que você tá angustiado e dar espaço para que você também não produza, ou que você veja uma besteira que não é um filme do Bergman, né? É As Branquelas, sei lá, né? Assim, sem essa cobrança também de ficar numa produtividade, acho que a gente vê muito essa coisa também. Bom, a gente vive numa sociedade capitalista, a lógica é capitalista, não tem jeito, mas você entender essas coisas de que, bom, às vezes no Instagram você vê as pessoas fazendo não sei o que, e, bom, isso pode funcionar pra ela, como pode não estar funcionando pra ela e ela tá postando. Acho que é importante que você olhe pra você e tente cuidar do que você acha que faz sentido pra você. Não, é super interessante pegar esse gancho mesmo. Você falou do teu paciente, né, que tá sofrendo um pouco menos de FOMO, que é essa fear of missing out, esse medo de perder alguma coisa. Mas por outro lado, como você mesmo trouxe agora, nesse contexto de pandemia, sobretudo eu acho que nos primeiros meses, sobretudo ali em março, abril, a gente se viu, a maior parte de nós, numa necessidade de eu vou aprender línguas, eu vou ler todos os clássicos russos, eu vou maratonar todas as séries que estão me esperando lá desde a minha adolescência. E isso também é um pouco angustiante. O que mais tem aparecido, Bruno, nesse momento no consultório? Primeiro, uma pergunta. Você é psicanalista. Como tem sido essa experiência da psicanálise à distância? E segundo, o que mais tem aparecido nesse momento no contexto de pandemia? Bom, a psicanálise à distância foi uma novidade na minha vida, eu nunca fiz, assim, tem psicanalistas que já atendiam por Skype, etc. Eu nunca tinha feito, não teria feito se não fosse no contexto da pandemia, porque eu não estava acostumado mesmo. Foi uma experiência, tá sendo uma experiência interessante, eu acho que como psicanalistas, enfim, eu acho que, aliás, como profissionais de saúde, eu acho, a gente tem que também ter um jogo de cintura aí, né? Enfim, a gente tem uma responsabilidade com o cuidado dos pacientes que não pode ficar preso na técnica, na coisa muito engessada, né? De, não, então se ele não pode estar no divã, não vou atender. Bom, você tem um cuidado, o seu paciente precisa de cuidado, você vai ter que dar um jeito, né? Enfim, pelo menos é a minha visão, eu acho, né? Então está sendo muito interessante, assim, alguns pacientes não continuaram, acharam que não deram conta de fazer por vídeo, e alguns estão indo super bem, assim, tudo mais, e eu acho que uma coisa que eu falo para os meus, assim, eles têm trazido coisas diversas, enfim, mas no começo era mais era meio um desabafo, assim, né, falando da pandemia, falando dos medos e tudo mais, mas eu acho que as coisas vão evoluindo e as pessoas vão falando de angústias que passam pela pandemia, mas que também não só por elas, assim. Eu acho que elas foram se acostumando também com esse novo jeito de fazer a coisa. Então, eu acho que tem essa coisa da rotina que eu falei, que eu acho que é o que mais tem surgido, assim. De, não, porque
eu tava fazendo eu tava fazendo de um jeito e agora não consigo mais, sei lá, exercício físico. Eu tava treinando 5 vezes por semana e agora não tô mais conseguindo. Ou, me desanimei de fazer Agora que eu consegui, né? Exato. Eu tava lendo e agora não consigo mais, ou não sei o que, tudo mais. E eu tô falando, assim, eu acho que tem uma coisa aí da incerteza que deixa a gente angustiado mesmo, né? Porque é isso, parece que se você não tem uma rotina, se fica meio em aberto, as pessoas se perdem um pouco, sabe? Bom, tudo bem, então hoje você não vai fazer exercício físico, vai fazer outra coisa. Ok. Eu acho que você tem. O que eu tenho falado com eles, assim, não dando dicas, mas o que tem aparecido mesmo, é essa ideia de que tá novo para todo mundo, né? Eu acho que essa flexibilidade vai ter que ser não só do analista, mas do analisando também, de entender que uma coisa que funcionava na semana passada, de repente nessa semana já não funciona mais. Se você fica nessa rigidez de que, não, puxa, por que não tá funcionando mais para mim o que funcionava no começo? Bom, porque os tempos estão mudando, porque você foi se chateando, sei lá, né? Assim como as coisas vão mudando durante a pandemia, sai de máscara, não sai de máscaras, pode sair, não pode sair, enfim, tudo mais. Acho que vai ter que ter um espaço aí pra lidar com o fato de que talvez você vai ter que mudar daqui a pouco, você vai ter que fazer uma coisa diferente e tá tudo bem, não tem problema, assim, não é um... Adaptabilidade, né? Exato, vai ter que ser assim, pelo menos nesses próximos tempos. É isso, eu acho que tem surgido muito essa coisa da rotina. Eu preciso de uma rotina, eu preciso fazer isso e tudo mais. Que por um lado pode te ajudar sim, né? É claro, a gente precisa se organizar de alguma forma, a gente faz planos, a gente, né? Mas por outro, tem essa imprevisibilidade que a pandemia escancara, que é parte da vida. E que, bom, quando acontece, a gente tem que se adaptar de alguma forma. E tudo bem, algumas pessoas demoram mais para se adaptar, sofrem mais para se adaptar e tudo bem também. Daí a gente sofre um pouco e segue em frente. Assim, sofrimento não é a pior coisa que pode acontecer. Todo mundo sofre, é assim mesmo, é a vida. Ô Bruno, eu queria pegar esse gancho para levantar uma dúvida que eu acho que é muito comum. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. E isso coloca o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo todo. Eu já fui diagnosticado no passado com crise de ansiedade, depressão bipolar, crise de pânico, tudo que você possa imaginar. E eu sei como é difícil identificar um quadro clínico de uma ansiedade normal. Como que eu diferencio? Se eu estou sentindo alguma coisa, como que eu diferencio um comportamento de ansiedade que é normal de algo excessivo que pode se transformar num transtorno? Bom, primeiro, comentando esse dado da OMS, eu vi isso já, mas assim, enfim, o que eu quero dizer acho que há um hiperdiagnóstico de transtornos mentais no mundo. Assim, né, você vê, sei lá, todo mundo toma um antidepressivo, todo mundo toma um ansiolítico, enfim. Assim, eu acho que tem uma coisa que todos os vídeos que vocês verem eu fazendo na internet, em algum momento eu vou dizer isso, inclusive nesse podcast agora. As emoções são normais, tá? Então, ansiedade é um sentimento normal do ser humano, é inclusive útil. Se a gente não tiver ansiedade, a gente não vai bem na prova, a gente não vai bem no exercício físico, a gente não vai bem em várias coisas, né? Se você não tá ansioso em algum momento da sua vida, né, você não vai performar como você deveria, né? Você não vai ficar com medo em situações que você tem que ter medo. Enfim, tem várias coisas que essa ansiedade ajuda. Então, quando as pessoas falam, eu tenho ansiedade... Tem, todo mundo tem, é ótimo, que bom que você tem, se você não tiver seria um problema, né? Quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, a gente vai dizer de uma ansiedade, né? E daí depende do transtorno de ansiedade que você tiver, mas de uma forma geral, uma ansiedade que está além do que te ajuda a fazer tudo isso que você precisa, né? É uma ansiedade que muitas vezes te paralisa, ou que te faz produzir menos, ou fazer menos coisas, ou não dormir direito, ou enfim... e por um tempo bom da sua vida, ou seja, ela está te prejudicando, né? Quando que isso precisa de tratamento? Eu sempre falo, eu acho que as pessoas procuram quando estão sofrendo, né? Então, assim, mas você não precisa procurar, assim, novamente, eu sempre falo às pessoas, mas você acha que precisa de um psiquiatra? Não tenho como falar isso, né, sem conhecer, sem avaliar a pessoa. Mas o que eu quero dizer é assim, pelo menos os bons psiquiatras que eu conheço, e eu me incluo sem modéstia nessa classe, quando um paciente vem pra mim, ele não quer dizer que ele vai sair medicado, quer dizer que ele vai ser avaliado.
E daí, juntos, eu e o paciente, ou o psiquiatra e o paciente, vamos decidir se é o caso de medicação, se não é. Mesmo que seja, bom, eu te indicaria um paciente, mas você quer tomar? Se ele não quiser tomar, bom, então a gente vai tentar achar de outro jeito, né? Acho que o medidor disso que você me perguntou, João, é o sofrimento. E quem sofre é o paciente. Então, assim, né, eu acho interessante isso, né? Alguns psiquiatras vão lá, o paciente vai lá, o psiquiatra fala, eu toma esse remédio. O paciente fala, não vou tomar, não quero. Ah, então, não, você tem que tomar, né? O cara vai fazer o quê? Vai, tipo, na casa do paciente, enfiar remédio a goela abaixo? Não, você tem que entender qual que é a demanda desse paciente e o que ele tá fazendo ali, né? Pode ser que, sim, o paciente tem uma resistência maior, você no primeiro momento não medique ele porque ele não quis, e daí à medida que ele for criando um vínculo com você for falando, entendendo, você tente outra coisa e ele veja que não deu o resultado que ele queria, ele aceite a medicação simplesmente porque ele fez um bom vínculo com você, porque você ouviu o que ele tinha a dizer e tudo mais. E ansiedade, transtornos de ansiedade não são tratados apenas com medicação. A medicação pode ser sim um auxiliar ali e tudo mais, mas tem o tratamento não farmacológico, que inclui terapia, todos aqueles outros cuidados que eu falei com vocês, que, enfim, que podem ser úteis também, e de repente pode ser uma primeira opção para um paciente que não quer ser medicado. Assim como vão chegar pacientes ali falando, não, Bruno, eu vim aqui pegando uma receita. Eu quero ver. E daí eu vou explicar pra ele que, bom, vamos pensar sobre isso, porque você tá, né, a medicação também, por outro lado, pode ser o lado do paciente, eu quero dizer, né, pode ser um jeito de você ignorar uma coisa que tá ali que não se trata só do biológico, né? Enfim, tem questões ali que precisam ser trabalhadas que se você só tomar a medicação e esquecer do resto, né, de se olhar, entender porque você tá ansioso, da onde que vem essas coisas, a medicação não resolve, ela não é mágica, né? Não é uma pílula da felicidade. Essa é uma visão mais humanizada da própria psiquiatria, né, Bruno? Quando você foi enveredar pelo caminho da psicanálise, de certo modo, isso tinha a ver com essa procura por respostas que talvez essa medicina mais estrito sensu, que uma psiquiatria mais clássica não te traziam? Com certeza. Eu, na verdade, entrei na psicanálise porque na residência de psiquiatria da USP, pelo menos, a gente tem um estágio de psicoterapia, né, que a gente é obrigado a fazer. Na minha época eram 2 anos, não sei como tá agora, enfim, né? E no meu grupo de psicoterapia, eu caí com uma psicanalista lacaniana, que é minha ídola para sempre, a doutora Márcia. Infelizmente ela já faleceu, mas, assim, uma mulher maravilhosa, assim, rockstar, assim, na minha vida. E ela, a partir daí, enfim, e em muitos ambulatórios da residência era uma coisa muito, muito, muito biologicista, do tipo, tá faltando serotonina para esse paciente. E é uma coisa que eu não acredito, enfim, eu acho que, né, eu acho que é simplista e, de uma certa forma, até, eu vou usar essa palavra com muito cuidado, mas criminoso você julgar que uma pessoa que está te procurando com esse tipo de demanda tem apenas uma disfunção de neurotransmissores, né? Eu acho que vai muito além disso. E é como Não eu disse, explica tudo, né? não, de forma alguma, não explica quase nada, na verdade. O que eu sempre digo com meus pacientes é assim, eu sou psiquiatra, eu prescrevo medicações, e eu acho que não tem problema algum em você prescrever medicações, desde que você entenda o papel que ela está tendo no seu tratamento, que não é de curar nada e nem de resolver questões internas, é de aliviar um pouco do sofrimento que o sintoma traz. Agora, se você não vai na causa do sintoma, o remédio vai ser um analgésico, digamos. É como se você quebrasse a perna e só tomasse morfina. O osso lá dentro não vai se curar com a morfina, né? Enfim, ele pode até colar, mas vai colar de um jeito errado se você não puser ele direitinho ali. É interessante você falar isso, Bruno, porque acho que a experiência que eu tive foi exatamente essa. Acho que pra mim os medicamentos, na época que eu tomei há muito tempo atrás, eles me deram uma base de cortar aqueles pensamentos mais obsessivos para que a partir daí eu proativamente trabalhasse no meu autodesenvolvimento, trabalhasse em me conhecer melhor, fizesse terapia e conseguisse encontrar um caminho ali para fora daquele ambiente que não era tão agradável para mim, né? Então acho que eu concordo super com esse seu posicionamento de que talvez só os medicamentos não funcionem, porque eu vejo muitos amigos também e pessoas que eu conheço
colocando o medicamento nesse papel de Deus, sabe? Ele vai me salvar, só ele vai resolver. Sendo que não, sendo que o medicamento ele vai te dar base para que você faça um trabalho mais profundo de autoconhecimento, de análise, para você conseguir encontrar uma saída dali. Posso voltar um pouquinho? Porque a gente começou a falar da questão da OMS e eu comecei a falar do transtorno de ansiedade e acho que eu não completei meu raciocínio. O que eu quero dizer é o seguinte, tanto da parte dos pacientes, que não tem culpa disso, enfim, eles às vezes acham mesmo, enfim, acham que algumas coisas que não necessariamente são transtornos de ansiedade vão se categorizar como um problema e tudo mais, e da parte dos profissionais de saúde também, que acabam fazendo diagnósticos e patologizando situações que, bom, não são patológicas, né? Se você, sei lá, você perde uma mãe e fica 2 meses, sei lá, eu não lembro mais qual que é o tempo que eles põem para luto patológico, mas luto patológico já é uma coisa assim, então lá, se eu não me engano, já foi 6 meses, já foi 1 mês, eu não lembro mais coisas. Mas tem um período arbitrário que eles falaram. A partir desse momento, se você continuar de luto, você tem um luto patológico. E isso a meu ver, isso sim é loucura, né? Você pôr um período ali que a pessoa pode estar de luto e depois ela não pode mais, você pode sim, assim, ajudá-la, né? Falar, bom, será que não é legal você falar com alguém? Será que não é legal você fazer isso? Mas agora você arbitrariamente falar, não, isso é um diagnóstico? Calma lá, né? E a mesma coisa com o transtorno de ansiedade. Às vezes chega um paciente lá que, putz, tá mais ansioso, não sei o que, tudo mais. Ok, mas talvez se você simplesmente ouvisse o seu paciente, se você for psiquiatra, você pode ouvir, você pode encaminhar para um analista, enfim, como é que isso... De repente esse diagnóstico não era feito, né? Enfim, então vai criando-se aí um monte de depressões, ansiedades e não sei o que às vezes... Bom, são só situações da nossa vida, enfim, tudo mais. Eu até acredito que, de fato, haja hoje em dia mais diagnósticos do que havia antes, né? Porque, bom, primeiro que essas doenças são mais faladas, tem menos preconceito em relação a psiquiatra e tudo mais e tal. As pessoas estão chegando mais para ser diagnosticadas, né? Por um lado, eu acho que esses diagnósticos aumentam, porque as pessoas vão mais ao psiquiatra, vão mais a profissionais de saúde mental. Por outro lado, eu acho que, às vezes, em alguns psiquiatras... muitos, têm essa visão muito biologicista que acaba fazendo um hiperdiagnóstico de condições que não são transtornos psiquiátricos, a meu ver, tá, gente? E a gente passa a entrar numa medicalização completa da própria vida, né? E você trouxe algo interessante que acho que está no plano da gente considerar as subjetividades. Não vai ter fórmula pronta. Quando a gente pensa em subjetividade, eu pensei numa experiência que você tem como voluntário. Você está lá na Casa 1, como psiquiatra, psicanalista na Casa 1. Para quem não conhece, a Casa 1, pessoal, é um projeto de acolhimento a pessoas LGBTs que são expulsas de casa por conta de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Como é que tem sido esse trabalho na Casa 1? Deixa eu só explicar um pouquinho melhor, porque o que acontece? A Casa 1 começou como uma casa de acolhida a jovens LGBTs em situação de vulnerabilidade, né? Então tem 20 vagas lá, né? Então pessoas que eram expulsas de casa ou que não tinham onde morar, ou que estavam numa situação de muita violência dentro de casa, enfim, tinham esse espaço para uma moradia, né? E para ajudar a procurar um emprego, alguma coisa, assim, ajudar essa pessoa a sair um pouco dessa situação. Com a popularização do projeto, enfim, conseguindo mais doações e tudo mais, o pessoal da Casa 1 expandiu esse projeto. Então, além da casa em si, onde ficam os moradores, tem também um galpão, que todos os 3 lugares são todos perto ali, na Bela Vista. Tem um galpão também, onde há cursos profissionalizantes, cursos de línguas, tem doação de roupas, tem uso de banheiro, uso de computador, tem brinquedo para criança. Então, onde qualquer um da comunidade, sendo LGBT ou não, pode usufruir desse espaço, tá? E um terceiro espaço foi criado, que é a Clínica Social da Casa 1, que é onde eu atuo, particularmente, em que a psiquiatra, psicólogos, nutricionista, acho que ginecologista e infectologista. Eles estão com outros projetos também de acupuntura, de reiki, enfim, mas eu não sei como está isso certinho. Então, você pode se inscrever de graça lá, né, enfim, no formulário para cada especialidade e, obviamente, as pessoas LGBTs vão ter preferência, especialmente as T's, então as T's passam na frente na lista, tá? Então tem prioridade.
Mas qualquer um pode se inscrever, inclusive as pessoas cis e héteros que não têm condições de passar em outros lugares, né? Enfim, tudo mais. Agora, a gente também teve que fazer um jogo de cintura na casa 1, né? Porque os atendimentos eram presenciais, né? Eu ia uma vez por semana lá, assim como os outros profissionais também iam presencialmente, né? Só que com a questão da pandemia e tudo mais, a gente tá respeitando o isolamento social, né? Então, no começo, a gente adiou as consultas, né? E, assim, a não ser em alguns casos específicos de maior gravidade, a gente adiou as consultas, renovou as receitas porque a gente achou que não ia durar tudo isso, né? Na nossa cabeça lá no começo, na minha pelo menos, era vai ser uns 15 dias, um mês e depois volta tudo ao normal. Não foi. E agora o que a gente tem feito é consultas pelo telefone mesmo. Então, os pacientes que eu veria agora, por exemplo, eu estou entrando em contato, vendo como estão, falando com eles e tudo mais. E eu envio receitas ou físicas, para quem precisa de física, ou digital. Porque agora tem essa possibilidade também de enviar as receitas por via digital. E a gente tem se adaptado, né? Eu acho que essa palavra é boa para a pandemia. A gente tem se adaptado como dá, né? Mas os atendimentos continuam. Infelizmente, não estamos recebendo atendimentos novos nesse período, porque é isso. Como não tá tendo atendimento presencial, acho que para o primeiro contato é importante que houvesse isso e tudo mais. Então, a clínica está fechada também, o espaço, né? Então, a gente tem cuidado dos pacientes que já estavam com a gente, né? E assim que a pandemia melhorar e tudo mais, a gente vai voltar ao trabalho como era. Bruno, tem uma pergunta que eu adoro fazer para todas as pessoas que eu conheço, que é de tudo que você aprendeu na sua vida e na sua trajetória, seja com saúde mental ou na vida de maneira geral, qual que foi a maior lição que você aprendeu na vida que você pode deixar para os nossos ouvintes? Cara, eu vou te falar uma coisa que eu falei aqui mais cedo, que eu não sei se é a maior lição que eu aprendi, mas que toda vez que eu recebo um caso muito complicado ou que eu vejo alguma coisa muito absurda acontecendo, eu penso nisso, né? Eu acho que, como minoria, hoje, né, eu consigo perceber mais meus privilégios, eu consigo entender mais o sofrimento que as minorias sofrem, enfim, consigo, a meu ver, pelo menos empatizar um pouco melhor, né? Mas eu não conseguia, como eu já disse pra vocês. Antigamente eu estava numa bolha muito fechada, que é a Faculdade de Medicina da USP. Imagina, a elite intelectual do Brasil, blá blá blá, aquela coisa toda, né? Brancos, héteros, ricos, médicos, né? Então, assim, se você me conhecesse há 15 anos atrás, eu duvido que você ia ser meu amigo, né? Porque eu era uma pessoa muito diferente que eu sou hoje. Muito, muito, muito. Assim, qualquer meus amigos que ouvirem isso, mais antigos, vão saber que é verdade, né? Eu era muito, minha família, enfim. Então, assim, o que eu aprendi e o que eu sempre penso quando eu vejo alguém muito bizarro, assim, ou uma situação muito complicada, ou eu vejo um paciente com um posicionamento muito rígido, ou muito diferente do meu, né? Diferente do meu, assim, claro que muita gente tem posicionamentos diferentes do meu, mas com os quais eu realmente não concordo, que eu acho problemático, assim, eu sempre penso, todo mundo pode mudar. Eu acho que para um analista fazer o seu trabalho, ele tem que apostar na mudança como algo possível, do mundo, da sociedade, do indivíduo, do sujeito. Então, às vezes a gente olha, eu acho que dá uma desesperança, assim, sabe? De você falar, e eu tenho muita desesperança, tipo, com a situação que o Brasil tá, é difícil você não ter uma certa desesperança. Mas ao mesmo tempo também eu fico pensando assim, poxa, pela minha experiência pessoal, sabe? Eu mudei, sabe? Eu tenho os posicionamentos super diferentes dos que eu tinha antigamente, sabe? Por que essa pessoa não pode? Tudo pode mudar, sabe? Eu acho que nada é um caso. Ninguém é um caso perdido. E eu não tô falando que eu era a pessoa mais escrota do mundo, mas eu não era uma pessoa legal. E eu acho que hoje eu sou. Mas você é o próprio case de esperança, Bruno. Você é o próprio case de esperança e olha que eu te conheci na fase boa já. Pra gente terminar, Bruno, na sua opinião, o que você acha que pode ser feito pra gente ter cada dia mais diversidade nas organizações? Bom, eu acho que daí tem duas coisas, né?
ambientes, o externo e o interno. Acho que o externo, como sociedade, a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo. Levar informação, discutir, expor, né? Enfim, eu acho que as empresas podem ter esse problema justamente porque são um reflexo da nossa sociedade, né? Em termos de machismo, de LGBTfobia, racismo, enfim, misoginia e tudo mais. Então, assim, enquanto a gente não mudar a sociedade, esse tipo de atitude pode acontecer nas empresas. Então, primeiro e mais importante é isso, a gente levar a informação e combater todo tipo de preconceito e de vivência que a gente possa, não nos calarmos, né? É isso que eu quero dizer, assim, porque tanto levar a nossa informação e o nosso conhecimento adiante, como pontuar também atitudes preconceituosas e estigmatizantes, né? Até como responsabilidade por termos privilégios. Agora, dentro das empresas, né, eu posso falar, por exemplo, dentro da faculdade de medicina ou dos hospitais, enfim, né, que é mais a minha vivência, eu acho que, de uma certa forma, ações, afirmativas em termos de aumentar a representatividade dentro do lugar, né, porque é isso, né, é claro que a gente pode falar muita coisa de trans nas empresas, mas não é mais legal ter um trans na empresa, por exemplo, uma trans, né? Será que ele não pode fazer um trabalho mais legal, enfim, tudo mais? Então eu acho que, claro que a gente pode fazer atitudes no sentido de cursos capacitantes, como lidar com a comunidade LGBT nas empresas, falar disso e tudo mais, mas eu acho que quanto mais LGBTs, ou mais negros, ou mais pessoas com deficiência você tiver dentro de uma empresa, provavelmente vai ser mais fácil que não hajam esse tipo de atitudes ou que elas possam ser denunciadas caso aconteçam, né? Eu acho que aquela coisa de representatividade importa faz muito sentido nisso, porque enquanto a gente não tiver pessoas que sejam representantes dessas minorias, né, a gente pode falar bastante coisa nas empresas, mas fica um pouco falho, a meu ver, vocês que são os especialistas em diversidade nas empresas. Fica no mínimo incompleto, né? Bruno, queria agradecer sua presença aqui no Diversity Talk. Obrigado, eu também fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Muito legal, valeu, João. Obrigado, Bruno, obrigado, Rick. Este foi o Diversity Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância em respeito ao isolamento social, com o apoio da equipe da UMAP BPDO. Você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos. Mande também as suas sugestões, as críticas, os elogios para o e-mail contato@maisdiversidade.com.br ou no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, João! Tchau, tchau, Ricardo. Tchau, Bruno. Obrigado.